pessoal, aqui é o professor Anderson Fortes. Vamos iniciar a unidade 2 da disciplina de projeto de instalação de refrigeração, do curso técnico em refrigeração, do Mediotec. Nessa aula a gente vai ver alguns conceitos associados à cadeia de frio e também a câmaras frigoríficas. Então, observa-se, né, que o frio ele promove a conservação principalmente pelo fato de que os micro-organismos, quando submetidos a temperaturas abaixo de 7 graus, eles têm a sua proliferação retardada. Então, praticamente, eles não têm uma atividade de proliferação. A rede cadeia de frio, ela representa hoje o quê? Ela representa um sistema que envolve desde o processo produtivo, né, desde a indústria de alimentos, passando pelo transporte até a armazenagem, dessa armazenagem para a distribuição e, por fim, até o cliente final. Então, ao longo de todo esse processo, existem equipamentos de frio que são utilizados para garantir a conservação desses alimentos. Então, lá na indústria, ela vai ter o processo produtivo dela, seja de alimentos, de cosméticos ou farmacêuticos. E aí, enquanto esse produto não é transportado, não é adquirido por uma distribuidora, ele vai ter que estar lá numa condição de armazenagem a uma dada temperatura. E aí, à medida que essa indústria ela consegue vender esse produto, ela vai ter a realização de transporte. Então, as transportadoras elas vão ter carretas refrigeradas para promover o adequado transporte, né, garantindo ainda a conservação desses produtos. E aí, essas carretas vão levar as distribuidoras, onde vão ter armazéns refrigerados. Desses armazéns, eles vão para a distribuição, né, em transporte urbano para lojas, supermercados. E esse transporte urbano também é refrigerado. E aí, por fim, a gente tem o cliente final, né? Seja o varejo, seja um restaurante ou seja uma exportação. Então, ao longo de todas essas etapas do processo de produção e consumo desses alimentos, existe a necessidade de equipamentos frigoríficos para garantir a conservação desses produtos. E aí, existem alguns pontos fracos, né? Principalmente a questão do carregamento e descarregamento dos produtos, porque durante o carregamento e descarregamento, esses produtos são retirados de uma condição de baixa temperatura, e também um processo de congelamento lento, ele pode produzir cristais de água que reduzem a qualidade dos produtos. Então, o processo de congelamento, ele precisa ter tem que ter uma dada rapidez para evitar a produção desses cristais. Durante a etapa final, né, deve-se observar um rápido transporte do ponto de venda até a casa do consumidor final, e também o ideal é que você utilize recipientes isolados termicamente para manter a conservação, manter o frio, manter os produtos a uma baixa temperatura. Os principais equipamentos utilizados, né, para a conservação de produtos, tanto nos setores industriais, no transporte, em carretas e também na questão de armazenagem, são o uso de câmaras frigoríficas. Então, essas câmaras elas vão ser utilizadas para armazenagem de grandes quantidades de alimentos. Então, vocês vão observar essas câmaras em hotéis, supermercados, açougues, restaurantes, indústrias e etc. Elas podem ser fabricadas tanto em alvenaria ou em pré-moldados. Ela pode possuir uma anticâmara, onde o alimento é pré-resfriado antes de entrar diretamente na câmara, justamente por conta daquela necessidade de adição de alimento gradativa. Você não pode colocar o alimento todo de uma vez dentro da câmara, tem um percentual de 10 a 15% de adição por dia. E ela pode ser uma câmara de produtos resfriados ou de produtos congelados. Observações quanto a essas câmaras frigoríficas: a porta não pode ficar aberta. Então, se você mantém uma porta aberta, você vai aumentar a questão da infiltração do ar. Esse ar pode contaminar o alimento, se for um alimento morto, por exemplo.
Então pode haver uma contaminação de alimentos, além do fato de que a câmara não vai conseguir resfriar adequadamente o sistema se houver sempre uma entrada de ar externo. Deve-se respeitar a dimensão para armazenamento, então de 10 a 15% da capacidade da câmara por dia. Deve haver espaçamento entre os produtos para facilitar um resfriamento homogêneo de todo o produto. Deve-se utilizar prateleiras furadas, né, também para facilitar o contato desses alimentos com o ar frio. Deve-se sempre verificar se os trincos estão funcionando bem, ou seja, se as portas vão estar realmente fechadas, se a gacheta, né, a borracha da porta, ela tá com a flexibilidade adequada para preservar a vedação, então se ela garante a vedação das portas. Observa-se que a câmara ela tem que ser lavada e estar sempre seca, e você tem que observar também aquela questão de mistura de produtos, né, evitar que produtos com sabores ou com incompatibilidade em termos de odor, que esses produtos não se misturem. Essas câmaras, além da própria câmara, né, feita em alvenaria ou em pré-moldado, ela vai consistir de quê? De evaporadores e unidades condensadoras. Então a gente tem evaporadores para baixa temperatura para congelados, né? Então esses evaporadores vão promover um resfriamento a temperaturas de menos 40 a menos 20 graus. Tem evaporadores para média temperatura, para resfriados, então de menos 15 a menos 10 graus, e de alta temperatura apenas para resfriados, então menos 5 graus até 2 graus Celsius, que são as temperaturas de operação. As unidades condensadoras, né, elas vão ter aí, elas têm que ser instaladas sobre um piso nivelado, e elas têm que ter um espaço tanto para a circulação de ar, né, para esse ar que vai resfriar o condensador, quanto para a questão de manutenção. Aí você vê aí uma unidade condensadora, né? Você observa aí condensador, tem aí um tanque de líquido, visor de líquido, filtro secador, o compressor, pressostato de baixa e os ventiladores, aí os principais componentes aí dessa unidade condensadora. Aqui a gente vê algumas observações quanto à instalação dessas unidades. Então, você observa que as unidades condensadoras elas têm que permitir essa circulação do ar, né, uma saída natural do ar, para que a gente não tenha um ar quente em contato com o condensador. A gente precisa sempre de um ar, uma temperatura agradável para estar promovendo o resfriamento do condensador. Então, a gente tem uma situação da câmara que tem um termostato, né, onde ele verifica a temperatura desse ar que está entrando em contato com o condensador, e isso faz a regulagem ali de um ventilador para promover a exaustão do ar, além da saída natural. Você tem que permitir uma ventilação adequada, né, ali na casa de máquinas para que o ar quente do condensador não recircule, então para que esse ar quente saia da sua casa de máquinas e não entre em contato novamente com o condensador. Então você observa na imagem superior à direita, né, uma instalação incorreta. Por quê? Porque o ar que entra em contato com o condensador ele está sendo recirculado. Então essa situação ela vai promover uma má condição de operação da sua câmara frigorífica. Aí a gente tem armários frigoríficos, né, ou expositores, fabricados normalmente em aço inox, com partes de plástico, né, principalmente as alças e vedações. As portas podem ser de folha dupla ou tripla. Em geral, eles vão ter um isolamento em poliuretano, uretano ou ciclopentano, com espessura de 50 a 80 milímetros. Ele pode ser instalado na própria cozinha, né, onde você vai ter um acesso fácil aos alimentos. Capacidades normalmente que vão até 1.500 litros. O compressor dele é hermético. O condensado do evaporador, ele vai passar pela descarga do compressor. Ele vai ter degelo por resistência elétrica ou por gás quente. Normalmente tem um alto custo inicial e também ele vai ter um alto consumo pela frequência de abertura de portas. Então esses equipamentos aí, esses armários frigoríficos,
A instalação deles é uma forma de conservação com fácil acesso ao alimento. Então ele vai ter uma frequência de abertura de porta muito grande, o que vai gerar um alto consumo de energia. Tem-se aí também as câmaras frigoríficas compactas, né? Em geral, revestimento em chapa termolacada, sistema de abertura de emergência, né? Para evitar que alguém fique preso lá dentro, o sistema de iluminação em LED, porque é um sistema que promove uma menor carga térmica de iluminação, ideal para pequenos restaurantes, mas ele também pode chegar a altas capacidades, de 2.000 a 95.000 litros. A capacidade útil é de cerca de 60% da capacidade máxima interna e as entradas diárias, né, elas encontram-se reduzidas a 10% da carga máxima. O sistema de condicionamento, né, de refrigeração utilizados, eles podem ser do tipo monobloco ou do tipo split, né? Então, à esquerda aí você vê um monobloco. Esse monobloco aí, ele contém tanto o evaporador quanto a unidade condensadora, ele vai ser acoplado aí na parede da câmara frigorífica. Já o sistema split é aquele sistema onde você vai ter o evaporador instalado dentro da câmara e o condensador, a unidade condensadora instalada a uma dada distância, não é instalada diretamente na parede, ela é instalada a uma dada distância da câmara. Com relação ao dimensionamento das câmaras frigoríficas, devem ser observadas as fontes de calor, né? Então, para você avaliar a carga térmica dela, você tem que observar as fontes de calor. Então, as principais fontes de calor aí, se tiver submetida a sol, a radiação solar, as fontes associadas ao resfriamento dos próprios produtos que estão sendo armazenados, o calor associado à ocupação, né, pessoas que entram lá para fazer o manuseio dos produtos, infiltração de calor devido ao ar, por exemplo, aquecimento devido à iluminação, a transmissão de calor por piso, parede ou teto. Então, esses são os principais fatores associados a fontes de calor numa câmara frigorífica. Então, para fazer o dimensionamento dessa câmara, você precisa avaliar essas fontes. Bem, no dimensionamento, a primeira fonte a ser avaliada são as fontes de calor das paredes, o calor que é transmitido, né, do ambiente externo para dentro da câmara frigorífica por meio das paredes. Então, esse calor é avaliado como a área superficial, então a área de todas as paredes e teto, né, vezes um fator que está aí na tabela 3. Essa tabela aí, que todas elas vão estar aí dentro da apostila. Mas aí eu fiz um recorte dessa tabela 3, né, não está completa aí, mas apenas para exemplificar. Então, dependendo da espessura do material de isolamento e também dependendo desse material, você vai ter um fator aí nessa tabela 3 para multiplicar a área. Se essa câmara tiver submetida a uma radiação solar, então você tem aí um adicional aí, um fator a ser adicionado nesse fator da tabela 3 aí. Com relação à infiltração, né, o calor associado a ela vai ser igual ao volume da câmara, vezes um fator da tabela 4, vezes um fator da tabela 5. O fator da tabela 4, ele está associado ao resfriamento do ar externo, né? Então ele observa as condições do ar externo. Enquanto que na tabela 5, ele observa o volume da câmara, o número de renovações de ar necessárias, né? E a temperatura desse ar de renovação. Então, uma anticâmara ou cortina do ar, se você tiver, ela vai reduzir em até 80% essa carga aí de infiltração. Aí você tem o calor dos produtos, né? Você vai ter um calor inicialmente sensível, que é calculado massa vezes o calor específico do produto, vezes a diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura é da temperatura em que o alimento se encontra até a temperatura
de congelamento, se ele for congelado. Se ele for congelado, tem que se avaliar também um calor latente de congelamento dele, né? No processo de congelamento, qual é a carga latente. E um outro ponto é se esse alimento for vivo, né? Frutas, sementes, verduras, tem que se considerar também o calor associado ao processo de respiração, o metabolismo. Então aí na tabela aí tem alguns dados, né, de produtos e frutas, como o calor de respiração, as temperaturas de fusão, os calores latentes desses produtos. A carga de ocupação ela é avaliada pelo número de pessoas, né, que ocupam a câmara, vezes um fator da tabela 4, vezes o tempo de permanência dessas pessoas. Então esse fator da tabela 7 aí, ele leva em conta a temperatura da câmara e o calor equivalente por pessoa. O calor de iluminação, ele leva em conta a potência de iluminação em kW, vezes 860 quilocalorias por hora, um fator de conversão, vezes o tempo de utilização da iluminação. Tem também calor devido a motores, né? Então você tem o N aí, que é a potência dos motores em cavalo, vezes 632,41 quilocalorias por hora, isso também é um fator de conversão, vezes o tempo de utilização desse motor. Também tem calor devido às embalagens, então o calor associado ao resfriamento das embalagens, a massa da embalagem, vezes o calor específico dessa embalagem, vezes a diferença de temperatura. A carga térmica total ela vai ser 1,1 vezes o somatório de todos esses calores aí que foram avaliados. Esse 1,1 aí é um fator de correção em 10%, né, para garantir que o equipamento opere adequadamente. Aí a carga térmica horária, né, é você pegar essa carga térmica total e dividir pelo número de horas. Em geral, o número máximo de horas são 20 horas. Então você avalia esse calor total, divide aí por 20, você vai ter uma carga térmica horária que vai estar associada à sua câmara frigorífica. Aí estão as referências para estudos e boa sorte aí, pessoal.